Essa aula aqui é uma aula bônus, uma aula com o objetivo de complementar o nosso conteúdo programático do nosso curso de licenciamento ambiental ao ISG e, claro, que sanar todas as dúvidas dos nossos alunos que estão perguntando e que ainda vão perguntar mais sobre os nossos conteúdos e enriquecer bastante aí o nosso curso de licenciamento ambiental ao ISG. Então nós vamos aqui com a nossa primeira pergunta, que quanto tempo demora cada fase do licenciamento ambiental, né, e cada tipo de licenciamento? Então ela diz aqui, imagino que dependa do grau do impacto do órgão em questão, entre outros fatores, mas você saberia dizer um tempo médio, né, de duração desse processo de licenciamento? Ela ainda fala, e de acordo com as suas experiências, os órgãos ambientais costumam rejeitar pedidos de licenciamento ambiental? Se sim, quais são os principais entraves encontrados pelos analistas ambientais nesses processos? Isto é, quais são os principais motivos que resultam em uma rejeição? Em primeiro momento, vamos falar aqui dos prazos do licenciamento ambiental. Sanar essa dúvida de prazos referente aos processos de licenciamento ambiental. Você deve lembrar que nós comentamos sobre o sistema trifásico do licenciamento. A LP, a licença prévia, a licença de instalação ou de implantação e a licença de operação, o sistema trifásico de licenciamento ambiental, ou então a licença unificada, quando nós temos a união das três licenças, das três fases, em um único momento de licenciamento ambiental, que é a licença unificada. Ou ainda quando nós temos um empreendimento pouco significativo em seus impactos ambientais, e ele é classificado desta forma, ou pela prefeitura, ou pelo Estado, ou pela União, e simplesmente temos uma licença ambiental simplificada, uma licença que resume todas as etapas dos processos de licenciamento também, mas ele é um processo de licença simplificada. Sendo o município, ou o Estado, ou a União, que é o IBAMA, geralmente, no caso, por exemplo, da União, o IBAMA, existem prazos definidos para cada fase de licenciamento. Então, no momento que se entrega os estudos ambientais, nós temos aí um prazo máximo em que o órgão ambiental deverá se manifestar, no caso o IBAMA deverá se manifestar e emitir a licença ambiental. Claro, se caso não houver nenhum tipo de complementação de estudos. Isso acontece também nos estados. Os estados geralmente têm legislações que definem os prazos de licenciamento ambiental. Estados que não têm esses prazos de licenciamento ambiental, é por isso que a gente tem aquela discussão da Lei Geral do Licenciamento. Um dos aspectos da discussão da Lei Geral do Licenciamento Ambiental, que está ainda lá no Senado, é justamente esses prazos, definir os prazos de cada etapa da licença. Qual o prazo para emitir um LP, para o órgão licenciador emitir um LP, LI e LO. Mas muitos estados já apresentam legislações ou portarias, decretos, dizendo qual o prazo definido para emitir uma licença. Isso também acontece nos municípios. Então, algumas prefeituras também têm legislações específicas definindo os prazos para a licença. Mas não é todos os municípios, nem todos os estados que têm esse tipo de legislação. Mas vamos supor que, mesmo com a legislação, a gente pode extrapolar
a questão do prazo. E por qual motivo? Muitas vezes isso ocorre por questões de estudos ambientais rudimentares. Então, por exemplo, nós temos estudos ambientais entregues ao órgão ambiental que não estão contemplando o termo de referência, certo? Estudos ambientais que não estão contemplando todas as etapas necessárias para um bom estudo ambiental. Então, isto faz com que o órgão ambiental, o órgão licenciador, ele solicite complementações, ele solicite estudos complementares, e isso acaba atrasando. Então, nós temos alguns aspectos que podem atrasar o licenciamento ambiental, que são estudos ruins. Então, esses estudos ruins atrasam bastante o licenciamento ambiental, e claro que também uma coisa que eu sempre digo que é bastante importante na questão do empreendimento, avaliar, né, uma área, uma localização antes do processo de licenciamento, que é justamente fazer um mapa, fazer uma avaliação de restrições ambientais. Então, é interessante para uma empresa, né, um empreendimento, contratar uma consultoria e avaliar se aquela área, aquela localização que ele pretende implantar aquele empreendimento tem algum tipo de restrição ambiental que pode dar dor de cabeça no processo de licenciamento. Então, o que acontece? Muitos empreendedores, muitos empreendimentos, eles acabam indo para uma área sem fazer nenhum tipo de estudo prévio e diz assim, olha, eu quero implantar aqui. Eu quero implantar um empreendimento nessa área aqui. E eu não faço o mínimo do dever de casa, que é fazer um estudo pequeno, não é nada muito oneroso, um estudo pequeno para a gente avaliar se pelo menos eu posso prosseguir naquela área, naquela localização que estamos pretendendo implantar aquele empreendimento. Então, quando nós não fazemos isso, o que acontece? A gente parte diretamente para o licenciamento ambiental. Então, nós vamos pedir, por exemplo, uma licença prévia, né, no órgão ambiental, e vai ter que fazer um estudo de impacto ambiental, e a RIMA, se for um empreendimento de significativo impacto ambiental, ou se não for um empreendimento de significativo impacto ambiental, vamos fazer um estudo ambiental mais simplificado, um estudo ambiental simplificado, um estudo de médio impacto, de pequeno impacto, vai depender aí do como o órgão licenciador chama, denomina, né, esse estudo, esse relatório ambiental simplificado, mas de qualquer forma nós vamos partir para o processo de licenciamento. E aí no licenciamento é que vamos encontrar os entraves. Entraves que poderiam ser discutidos muito antes, se nós fizéssemos uma avaliação, uma pequena avaliação, certo? Para avaliar restrições, possíveis restrições ambientais. Então, são duas situações que podem travar o processo de licenciamento. É claro que podemos ter também questões relacionadas aos órgãos licenciadores, né? Poucos técnicos para poder avaliar uma quantidade, uma demanda de estudos ambientais em que poucos técnicos não conseguem absorver essa demanda. Então a gente pode também ter um atraso por esta situação, mas pela minha experiência em processos de licenciamento, eu posso dizer que estudos ruins, estudos desqualificados, certo? E também essa relação de não avaliar previamente as áreas de implantação de um empreendimento pode aumentar bastante os prazos, né? Interferir dos prazos do processo de licenciamento ambiental. E aí,
para finalizar a pergunta, o órgão ambiental ele pode rejeitar um estudo? Isso vai depender, claro, muito do órgão licenciador. Se o órgão licenciador ele é realmente um órgão mais severo, né, nas suas análises, né? Isso pode acontecer. O órgão licenciador ele pode recusar um estudo, ele pode dizer que aquele estudo não atende, né, por exemplo, um termo de referência. Isso pode ocorrer, certo? Mas o que acontece assim em relação à questão de se recusar um estudo, que pode também ocorrer, seria justamente essa avaliação prévia que eu estou colocando. Não fez nenhuma avaliação prévia e eu vou fazer um estudo ambiental agora e vou solicitar ao órgão ambiental. Eu não fiz uma avaliação prévia das restrições ambientais e aí, de repente, no estudo ambiental, eu identifico diversas restrições ambientais que inviabilizam a implantação do empreendimento. Então, no momento que se viabiliza a implantação do empreendimento, é claro que o órgão ambiental ele pode recusar. É por isso que nos estudos, né, de impacto ambiental, estudos de empreendimentos de significativo impacto ambiental, é necessário colocar pelo menos 3 alternativas locacionais. E quando a gente avalia essas 3 alternativas locacionais, a gente vai colocar a alternativa. Quando eu falo 3 alternativas locacionais, são 3 locais diferentes para a implantação do empreendimento. E aí eu vou dizer, olha, este aqui é o local, vamos dizer assim, o local número 2 é o local que tem menor impacto ambiental, porque tem menores restrições ambientais. Apesar do 3 e o 1 ser favorável para a empresa, ser interessante para a empresa, tem mais restrições ambientais. E a alternativa locacional 2, ela tem menor número de restrições ambientais, então eu vou ficar com a alternativa locacional 2. Então, essa questão de ter alternativas locacionais no estudo de impacto ambiental, o EIA-RIMA, para empreendimentos de significativo impacto ambiental, isto é bastante interessante e deve seguir à risca, porque a gente tem que entender, né, que eu já até coloquei isso numa aula anterior, falando sobre a questão do princípio da precaução. Então, quando a gente fala de princípio da precaução, é aquela situação. Se eu não tenho certeza científica de que meu projeto, ele, certo, pode, porque todos os projetos vão ter impactos ambientais, né? Mas que esses impactos ambientais poderão ser mitigados, poderão ser, na verdade, né, mitigados e compensados, eu não tenho certeza científica disso, então, pelo princípio da precaução, eu não vou implantar o empreendimento naquela localidade. Eu preciso ter uma alternativa locacional ou outra localização, né? Mas se eu tenho aí a possibilidade de implantar o empreendimento e os impactos ambientais gerados podem ser mitigados, compensados, aí eu posso partir aí do princípio da prevenção. Eu vou agora o quê? Eu vou colocar o empreendimento e vou prevenir esses impactos ambientais com planos, programas ambientais, isso aí. Então, observe, quando a gente fala de prazos de licenciamento ambiental e quando a gente fala de uma recusa de um estudo ambiental, está diretamente com o planejamento e a qualidade dos estudos. Qualidade de estudos ambientais e um processo de planejamento. O empreendedor brasileiro tem muito desse problema. Ele quer implantar um empreendimento sem planejamento. Ele não planeja. Ele diz assim, por exemplo, o camarada vai lá e compra uma área, adquire uma área sem avaliar antes. Que é o correto, no momento que se vai adquirir, vai ser adquirida uma área
para implantar um determinado empreendimento. E aí a pessoa olha aquela área, achou aquela área maravilhosa, vou adquirir essa área e já está imaginando a indústria, imaginando lá o empreendimento, o complexo hoteleiro já implantado naquele local, sem nenhum tipo de avaliação de restrições ambientais, sem nenhum tipo de avaliação ambiental prévia. Então, é importante uma avaliação ambiental prévia antes de ir ao órgão ambiental fazer o processo de solicitação do licenciamento ambiental. E é claro que também nós temos a questão da complexidade do licenciamento também, né? Não vamos comparar, por exemplo, um licenciamento ambiental em nível de IBAMA, que é um licenciamento ambiental muito mais complexo, certo? Porque tem mais exigências, né? Porque a gente sabe que geralmente os licenciamentos em nível de IBAMA são licenciamentos de empreendimentos que têm, né, um certo impacto ambiental significativo, e a maioria desses estudos são estudos de impacto ambiental com um termo de referência bem complexo, e temos uma complexidade menor nos estados, e quando a gente passa para os municípios, a complexidade é bem menor. Claro, porque cada ente federativo que eu estou citando aqui, ele tem suas complexidades por causa também do tamanho do tipo de empreendimento. Porque quando você fala de um empreendimento que é licenciado pelo IBAMA, você já imagina que é um empreendimento bem maior. Você pode ter grandes empreendimentos licenciados pelo Estado, sim, claro, né, também. Mas geralmente são menores do que os licenciados pelo IBAMA e assim por diante quando a gente trata dos municípios. Mas aí, né, fica a dica, né? Prazos de licenciamento podem ser cumpridos de acordo lá com as legislações. Vamos dizer, por exemplo, uma licença de prévia ou de instalação, o órgão ambiental tem que emitir dentro de 45 dias, 50 dias, 60 dias, prazos em dias, né? Pode ter, né? E você pode conseguir atender esses prazos se, claro, existir um planejamento e também existir, né, estudos ambientais qualificados, certo? E atendimento de todas as documentações necessárias que o órgão ambiental precisa para prosseguir com o processo de licenciamento ambiental. Então, nós vimos, por exemplo, uma certidão de uso e ocupação do solo, que é emitida pelo município. Então, esse documento, outros documentos, né, de órgãos intervenientes. Então, assim, todas essas documentações, ela tem que estar a postos para que o órgão ambiental possa analisar dentro do prazo e atender os prazos de licenciamento ambiental.